Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos e hoje eu venho trazer uma super indicação para vocês de um livro de terror inspirado em fatos reais e, o melhor de tudo, nacional. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Vozes do Joelma, né, os gritos que não foram ouvidos. Esse livro, ele é como é que eu posso dizer? Eles são 4 contos, né? Cada um de um autor. Temos o conto do Marcos de Brito, Marcos Barcelos, de Rodrigo de Oliveira e Victor Bonini, com a apresentação no início de cada conto do Tiago Toy. Antes de eu começar a falar desse livro, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, caso vocês gostem, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá? Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui no box de descrição. Lembrando que se você me seguir no Instagram ou no Twitter, você vai saber antecipadamente, né, do que eu vou falar aqui, já que eu já soltei nas duas redes. No Twitter, vários comentários sobre o Joelma e no Instagram eu já fiz uma resenha sobre esse livro. Então, sinta-se à vontade para poder me acompanhar por lá, tá bom? E nós vamos falar, então, né, desse livro que, assim, talvez seja o livro de terror que mais me assustou. E normalmente eu não sou de ficar assustada com livros de terror. Caso você tenha um interesse em comprar esse livro, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui no box de descrição. E se você quiser me enviar algum livro, a minha caixinha postal tá aqui também, beleza? Então, Vozes do Joelma, ele é inspirado em fatos reais porque ele se passa ali, né, no edifício Joelma, que hoje é edifício Praça da Bandeira, lá em São Paulo. Para quem não se lembra, ou para quem não era nascido na época, nunca ouviu falar do Joelma, o Joelma, ele foi um edifício que ele foi construído ali nos anos 70, lá em 74, ele era a sede de um banco, Crefisul, se não estiver enganada, e no dia 1º de fevereiro, se não estiver enganada, né, gente, eu meio que esqueci a data, mas eu acho que foi isso mesmo, 1º de fevereiro de 74, ele teve um curto-circuito ali por causa de um ar-condicionado. O edifício Joelma entrou em colapso, teve um incêndio. Esse incêndio teve mais de 200 mortos, e 300 feridos. Lembrando que a tragédia do Joelma, ele é a segunda maior tragédia, né, em edifícios grandes, ficando atrás apenas da tragédia do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas. Então, assim, gente, nós temos toda essa carga dramática e real, né, do Joelma. Se você está se perguntando se o Joelma ainda existe, ele foi reconstruído, tá? Hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira e ainda está lá em São Paulo. E, enfim, esses 4 autores trouxeram histórias que se passam no Joelma. A nossa primeira história eu acho que é do Marcos de Brito. Deixa eu verificar aqui, gente. Primeira história é do Marcos de Brito. Os Mortos Não Perdoam. Ele vai se passar em 48. Então, rola aí o edifício Joelma, ele tem várias lendas ali em volta dele, né? Várias lendas urbanas. E em uma dessas lendas eles falam que antes de ser o edifício Joelma, antes da construção do Joelma, ali tinha uma casa e um cara matou a família dele na residência e enterrou a mãe e a irmã no quintal. Então, inspirado nessa história, o Marcos de Brito, ele escreveu esse conto. Logo em seguida, nós temos o conto que eu adorei. Aí logo em seguida nós temos o conto do Rodrigo de Oliveira, que é Nos Deixem Queimar, que aí aqui já vai se passar na época, assim, da tragédia do Joelma em 74. Tem toda uma história aqui de como começou o incêndio, do porquê que aconteceu. É super interessante como que o Rodrigo conseguiu criar toda uma base ali bem surpreendente para como teria acontecido o incêndio do Joelma. Eu achei super interessante isso. E o leitor, ele fica completamente vidrado. Eu acho que talvez o conto do Rodrigo seja um dos mais pesados no sentido de agonizante, né, de angustiante. Eu fiquei extremamente tocada com as descrições das pessoas queimando, das pessoas se jogando do edifício.
que a gente sabe que aquilo aconteceu, então pra mim foi cenas extremamente sensíveis. Eu fiquei muito tocada, assim, bem angustiada. O terceiro conto é do Marcos Barcelos, Os 13. Eu achei super interessante porque Os 13 aqui vai falar um pouco ali das 13 almas que morreram no Joelma, dessa lenda, né, de 13 almas que morreram no Joelma, não foram identificadas e as meio que foram santificadas, vamos dizer assim. Várias pessoas fazem promessas e são devotas das 13 almas. E um conto que eu achei super interessante, talvez seja o conto que eu mais gostei de todo o livro, e eu adorei esse misticismo em volta. O conto se passa 99% no cemitério, então foi super interessante. E o último conto, que é o maior, é do Victor Bonini, que é O Homem na Escada. O Homem na Escada ele vai se passar alguns anos depois da tragédia do Joelma, que é quando o edifício ele está meio que abandonado e umas pessoas estão, como se fossem moradores de rua, estão morando lá, porque não tem um lugar para ficar e tudo, e acontecem coisas ali no decorrer da história. Em resumo, eu acho que Vozes do Joelma mostra o quanto a nossa história é rica, o quanto o nosso território é rico, o quanto os nossos autores são talentosos. Nós temos 4 autores incríveis, eu amei conhecer a escrita de cada um deles. O Rodrigo de Oliveira eu já conhecia, porque eu li o Elevador 13. Eu quero muito ler a saga do... Tem uma série dos zumbis, que é A Senhora dos Mortos. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas quero muito. E nós temos, então, né, esses autores que simplesmente nos deixaram de queixo caído e viciado, e você não consegue terminar de ler esse livro, assim. Você não consegue parar, você não consegue interromper essa leitura, você precisa ler até o final. Eu me vi, assim, super viciada, eu li ele com um dia, mas caso você seja uma pessoa sensível, fica aí a dica que ele é um livro pesado. Eu acho que de todos os livros que eu já li, eu já comentei aqui no canal que, na minha opinião, o livro do César Bravo, né, o primeiro do César Bravo, Ultra Carmen, ele era até então o livro mais pesado que eu já tinha lido, e olha que eu li muitas coisas do King e de outros autores, e que pra mim o Ultra Carmen era o livro mais pesado que eu já tinha lido, só que, parabéns, Joelma, Vozes do Joelma passou na frente. O Ultra Carmen, ele não me impactou tanto quanto Vozes do Joelma. Ele é com certeza um livro que me deixou assim totalmente arrepiada, e acho que encontramos aqui um vencedor, né? O primeiro livro que me deixou assim com aquele frio na espinha, um pouco assustada, e eu simplesmente amei. Quero ler os outros livros dos autores. Essa edição é da Faro Editorial. A Faro já publicou vários livros dos outros autores, né? Como eu disse, tem o Rodrigo de Oliveira, que tem a série dos Mortos, que é o Vale dos Mortos, a Batalha dos Mortos, a Senhora dos Mortos, o Elevador 16, eu falei Elevador 13, desculpa, é Elevador 16, a Ilha dos Mortos, a Ilha dos Mortos 1 e a Ilha dos Mortos, a Era dos Mortos 1 e a Era dos Mortos 2. O Marcos de Brito tem o livro O Escravo de Capela e a Casa dos Pesadeiros. O Marcos Barcelos escreveu Horror na Colina Darrington, que eu sempre vejo o pessoal comentando muito bem dele, estou bem curiosa para conhecer esse livro. E o Dança da Escuridão, também super bem comentado, bem avaliado. E o Victor Bonini escreveu Colega de Quarto, O Casamento e Quando Ela Desaparecer. Então, assim, caso você já tenha lido algum livro desses autores, me conta aqui qual é o seu preferido. E caso você não tenha lido Joelma, para tudo que você está fazendo, vai lá na Amazon, compra esse livro, que eu tenho certeza que você vai ficar tão impactado quanto eu, ou talvez não, talvez você vai gostar muito e não vai ficar tão impactado, mas de qualquer forma você vai gostar demais dessa leitura, tá bom? Lembrando que tem um filme também inspirado na tragédia do Joelma, mas isso é um assunto para um outro momento, não é mesmo? Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, e eu lhe pergunto, qual é o livro mais assustador que você já leu? Ele é nacional? Ele não é? Me conta aqui embaixo. Vamos indicar aí livros de terror, assustadores. Vamos compartilhar experiências literárias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!